Bom dia, meus irmãos. Um bom sábado a todos nós, nesse dia 18 de julho. Um bom final de semana, um bom início de semana. Um bom domingo abençoado. Amanhã nós temos o nosso culto aqui. Você está convidado e convocado para vir adorar a Deus na beleza de sua santidade. Irmãos, como é sabido, nós estamos falando sobre Isaías 42, uma outra faceta do servo, diferentemente das palavras que o Senhor disse quando do seu chamamento, se é que esse servo é Isaías, e poderia sê-lo. Nós vemos no outro lado do servo. É interessante o chamamento, né? Então nós vemos a apresentação desse servo, Isaías 42, a apresentação desse servo, a escolha desse servo, deixa bem claro, né? O Senhor deixa bem claro que foi o Senhor quem escolheu. O trabalho desse servo, a capacitação desse servo. Ele não fala, ele apenas e tão somente ânimos narrante, né? E o trabalho era anunciar a vontade de Deus aos povos, sem estardalhaço, sem ofender, sem gritar. Nós vemos também a compaixão desse servo. Ele iria fazer a obra de Deus com muito amor, não iria quebrar quem já estava quebrado, não ia tripudiar quem já estava tripudiado, né? Esse servo não iria esmagar a cana quebrada e nem apagar a formiga que fumega. E nós vemos a ousadia e a determinação, a força desse servo. Ele tem essa força porque o Senhor, quem o escolheu, quem o amparou. A força não vem do próprio servo em si. Ela vem de quem o chamou, de quem o convocou para essa grande e gloriosa missão, assim como nós também. Hoje, nós podemos com toda segurança dizer que nós somos esse servo. Nós estamos aqui no naipe, temos que ter o naipe desse servo, porque a obra continua. O mundo está aí num caos. Vemos iníquos, muitos perversos, cristãos, irmãos, precisando de uma palavra. Então a obra continua. Hoje nós somos esse servo, fomos escolhidos por Deus, somos chamados por Deus, capacitados por Deus, autorizados por Deus. Não devemos relaxar, não devemos impedir ali a expectativa, né? Frustrar a expectativa de Deus. Veja, a determinação, a força desse servo no versículo 4: não desanimará, não se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua justiça. Já é a segunda vez que usa essa expressão direito, e ela repete por mais uma vez. O direito aqui é a lei baseada na palavra de Deus. Ele iria então resgatar esse povo, conscientizar esse povo através da palavra de Deus, através da doutrinação. E a Bíblia nos diz que ele não iria se desanimar, por mais difícil que fosse a missão. Sabemos que é uma missão, a evangelização é uma obra gloriosa, mas árdua. Até porque, veja, quando nós nos colocamos na perspectiva desse servo e pregamos no que tange a evangelizar, e pregamos no que tange a exortar o ímpio, no que tange a corrigir o perverso, nós estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Tanto é que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue,
mas contra as potestades. O grande problema, minha irmã, não é o seu marido, é o inimigo na vida do seu marido. Eu não quero com isso dizer que ele está endemoniado, mas se não é do Senhor, está sujeito ao ataque do inimigo. O grande problema, meu irmão, não é a sua esposa, mas é o inimigo através e na vida da sua esposa. O grande problema que a gente fala aqui na igreja não são os filhos, mas são inimigos que estão aí na vida e através da vida deles. Então, quando nós entramos nesse terreno, é um terreno hostil, e a bem da verdade, o inimigo, ele não abre mão das pessoas que estão sob sua possessão ou sob sua influência. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, não vemos, mas existe aí uma conspiração, uma batalha espiritual muito grande, e o inimigo vai se servir de todas as forças possíveis e imagináveis, vai usar de todos os meios, de todo subterfúgio, para impedir que a palavra seja pregada. Como eu disse, nós não temos compromisso com conversão, nosso compromisso é a anunciação. E o Espírito Santo, ele só age a partir do momento em que nós, na qualidade deste servo, com o compromisso desse servo, com a autoridade desses servos, anunciamos com toda a ousadia a palavra de Deus. Quando ela entra na mente do pecador, quando entra na mente do ímpio, quando ela entra na mente do perverso, é que a palavra vai começar a germinar ou não. É como a semente, a palavra de Deus, ela é semente. Agora, para que ela possa germinar, dar sequência no seu ciclo de vida, ela tem que estar inserida na terra. Não adianta nada você ter uma boa semente em mãos, guardada numa vasilha, ela nunca vai germinar. Mas se você a lançar na terra, ela vai germinar, independente do tipo de solo. Conforme nós vimos na parábola da semeadura, um quarto da semente caiu em boa terra, que nasceu e deu ali a 30, a 60, a 90 e a 100 por um. Os outros foram sufocados, foram uma série de coisas, mas a palavra fez o seu efeito. Então nós não devemos nos preocupar com conversão, porque se esse fosse da nossa alçada, né, nós converteríamos primeiro os nossos parentes. Então esse servo, ele não vai se desanimar por nada e nem por ninguém. Ele vai dar sequência na realização da sua obra. Não se quebrará, ou seja, não vai ficar abatido do ponto de vista, não, eu vou desistir, o que é que eu estou fazendo aqui? Por mais atacado, e a gente vê na Bíblia e nos anais da nossa história, pessoas que pagaram com vida. O próprio Isaías, há quem diga na tradução secular, que ele foi cerrado ao meio. Quando a gente lê, acho que é Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, vê ali que uns foram empalados, outros cerrados, uns enforcados, outros degolados. Nós vemos dois casos. João Batista foi decapitado, Estevão morreu apedrejado, e Paulo foi ali cúmplice, né? Foi uma testemunha ocular do apedrejamento de Estevão. Eram homens derrotados? Não, mas eram homens que não se desanimaram, não se quebraram, mesmo tendo perdido a vida biológica. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos preocupar com aqueles que têm poder para tirar a nossa vida, e sim com aquele que tem com aquele que além de tirar a vida tem poder para lançá-la no inferno. O versículo 5, nós vemos essa determinação de Deus, mais uma vez: assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto nela se produz, que dá fôlego de vida, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então isso vai acontecer, e o Senhor vai cuidar dos seus. O Senhor vai ter um povo evangelista, que chama para si a responsa depois do chamamento, depois da conversão.
pessoas nas quais Deus tem prazer, pessoas nas quais o Senhor fez um investimento na capacitação. Tem aquela máxima do Evangelho, né, que Deus não chama capacitado, mas capacita o chamado e os envia para o mundo. Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Não devemos conformar com esse mundo, mas transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. E a palavra de Deus, a palavra de Deus, antes de atingir ao mundo, ela tem que nos atingir, ela tem que nos capacitar. Eu ouso até dizer, né? Temos que ser seduzidos no sentido bom da palavra, não no sentido chulo, para que depois então possamos falar a palavra de Deus com toda a propriedade. Quando a gente analisa, e nós analisamos Isaías 6, foi só depois do chamamento, foi só depois em que ele deixa de ser ímpio. Eu não sei se ele era perverso, né? Mas ele nasceu num lar temente a Deus, mas foi só depois em que verdadeiramente acontece o processo, o milagre da conversão, é que ele se coloca, se lança na obra de Deus, quando o Senhor começa, né, a insinuar quem iria pregar, quem iria em prol da Trindade. No versículo 8 de Isaías 6, então depois disso, depois da restauração, depois do processo de conversão, no versículo 8, né? Depois disso eu ouvi uma voz que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui nós vemos a Trindade. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor aceita aquela alma gentil e voluntária e diz: olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas olha, é um privilégio, vai dar resultados. Muitos não vão dar crédito, a maioria não vai dar crédito, como diz o versículo 13, né? Olha, finalzinho, que se ainda, mas ainda se ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribado, ainda fica o toco. Assim a semente é santa. É a anunciação. E no Isaías 42, versículos 5 e 6, está dizendo isso, né? No versículo 4, o naipe desse homem, a cepa desse homem, o compromisso desse homem. E no versículo 5, a testificação de Deus: assim diz o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que os estendeu, que formou a terra e tudo quanto nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está. Eu espírito aos que andam por ela. Então o chamamento não é do homem, o chamamento é de Deus. Eu vou ficar por aqui, irmãos, porque a partir do versículo 6 é uma nova perícope. E mais uma vez no versículo 6 ele vai falar da justiça, da aliança. Outra coisa muito interessante, né? Aqui ele está falando aos gentios. O foco de Deus, o leque de Deus, ele abre, né? Então não é somente para ali o povo, para o judeu, dentro daquela visão de Gênesis 12, né? Então olha, no mais, um bom dia para você, um bom sábado, um bom final de semana, um bom início de semana, sem neurose, sem grilo, na tranquilidade, tranquilo, joelho no chão e boca no pó. Não vamos nos deixar levar pela circunstância, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós, não é? Não é essa epidemia, não é nada, não é ninguém. Então vamos fazer a vontade de Deus e que Deus tenha prazer na sua e na minha vida. Um abraço, meu irmão.